nós já vimos como obter imagens formadas por espelhos esféricos para objetos situados à sua frente, usando a técnica dos raios notáveis, ou seja, construção geométrica. Mas é possível também, a partir de algumas aproximações, transformar essas imagens em números e fazer um tratamento algébrico ou um estudo analítico. Vamos ver como isso funciona? Primeiramente, a gente vai considerar que esse espelho ele não é tão curvo, a curva dele na verdade é bastante suave. Isso é uma das chamadas condições de nitidez de Gauss. Se a gente considerar que essa curva não é tão acentuada como ela está aparecendo aqui, então vamos só identificar o nosso espelho côncavo, a gente pode imaginar que a gente tem vários triângulos aqui. E a partir da análise desses triângulos e suas medidas, a gente pode estabelecer umas relações entre essas medidas. Mas que medidas são essas? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui o tamanho do objeto. Como o tamanho do objeto aqui está tomado na direção vertical, a gente vai chamar essa medida aqui de ordenada y ou tamanho do objeto. Aqui nós temos correspondentemente o tamanho da imagem, y'. Nós temos também a distância do objeto até a superfície do espelho, que a gente vai chamar de abscissa do objeto, ou P. E aqui nós temos a distância da imagem até o espelho, que é a abscissa da imagem, ou P'. E a última medida importante a ser considerada é a abscissa do foco, ou distância focal f. Ok? Então nós temos aqui basicamente duas categorias de medidas. Nós temos as distâncias, que são quem? Distância do objeto ao espelho, abscissa P, distância da imagem ao espelho, abscissa P', e distância focal do foco ao espelho, que é a distância focal, ou abscissa F. E nós temos tamanhos, e os tamanhos são basicamente dois. São o tamanho do objeto, ou ordenada y, e o tamanho da imagem, ordenada y'. Ok? Para que a gente possa diferenciar se o objeto está apontando para cima ou para baixo, imagem para cima ou para baixo, se o objeto ou a imagem estão de um lado do espelho ou de outro lado do espelho, a gente pode também fazer uma identificação a partir de sinais, que é a convenção de sinais que a gente vai ver na sequência. Vamos lá? Se nós considerarmos aquelas orientações do plano cartesiano, dos eixos do plano cartesiano, primeiramente vamos olhar para o eixo vertical, o eixo das ordenadas y. Se a gente considerar que esse aqui é o ponto zero de referência, todas as medidas de ordenadas ou tamanhos do objeto que estiverem para cima serão tomadas como sendo positivas e para baixo negativas, ok? Com relação ao eixo x, a gente não tem para a direita ou para a esquerda, a gente vai considerar as diferenças entre imagem real e imagem virtual, uma vez que os nossos objetos serão sempre reais. Então, nesse caso, toda vez que você tiver um elemento ou uma imagem real, a sua abscissa P' será positiva. Toda vez que você tiver um elemento ou uma imagem virtual, sua abscissa P' será negativa. E a gente, por definição, no nosso trabalho aqui, a gente vai considerar que a abscissa do objeto é sempre positiva, porque nós vamos trabalhar sempre com o objeto real. Ok? A distância focal funciona da mesma maneira. Se o foco for real, ele terá abscissa positiva. Se o foco for virtual, ele terá abscissa negativa. Agora, no caso do foco, vale lembrar o seguinte. Eu tenho aqui o espelho côncavo e o foco se localiza na frente do espelho. Então, esse daqui é o foco real. Portanto, a abscissa focal positiva se refere sempre ao espelho côncavo. Ok? No caso do espelho convexo, eu não posso me esquecer que o foco se localiza atrás do espelho. Então, é um foco virtual. Portanto, a abscissa focal negativa se refere a um espelho convexo. Ok? É sempre bom dar uma reforçada nessa convenção de sinais para a gente poder depois trabalhar com essas medidas corretamente. Tá bom? Vamos adiante. Agora que nós já sabemos a convenção de sinais, a gente pode treinar um pouquinho nessa imagem aqui. Ó. Então nós temos aqui um espelho o quê? Côncavo. Né? Se o espelho é côncavo, a abscissa focal é positiva. Ok? O objeto está aqui na frente do espelho sempre. Então essa distância aqui é a abscissa do objeto. A abscissa do objeto é positiva. A imagem se localiza atrás do espelho. Então essa daqui é a abscissa da imagem P', que é negativa. Vamos confirmar? Foco na frente do espelho, abscissa positiva. Imagem atrás do espelho, abscissa negativa. Objeto na frente do espelho, abscissa positiva. Com relação a tamanho, a ordenada do objeto está para cima, então ela é positiva. E a ordenada da imagem está para cima, então ela também é positiva. Tá bom?
A partir da identificação dessas medidas, a gente pode aplicar essas medidas nas chamadas equações de Gauss, que são as seguintes. A primeira equação é chamada equação dos pontos conjugados, e ela é escrita da seguinte maneira. 1 dividido pela distância focal é igual a 1 dividido pela abscissa do objeto, P, mais 1 dividido pela abscissa da imagem, P'. A segunda equação ela pode ser escrita da seguinte maneira. O aumento linear transversal é a comparação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou a razão entre as duas ordenadas da imagem e do objeto. Mas ela também pode ser escrita assim, ó, menos P' sobre P, ou seja, a razão entre as abscissas da imagem e do objeto. E a gente tem uma terceira equação, que pode ser obtida mesclando essas duas equações anteriores da seguinte maneira. O aumento linear pode ser calculado também pela abscissa do foco, ou a distância focal, dividido por f menos p, ou seja, a distância focal menos distância do objeto. Tá bom? Então, nosso trabalho é, primeiro, identificar as variáveis p, p', f, y, y', atribuir os sinais corretamente para essas variáveis a partir dessa identificação da nossa convenção de sinais e, a partir daí, aplicar as equações de Gauss e encontrar as informações necessárias.